Fala, torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui para o canal. Tricolor classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Vamos acompanhar aqui o que o pessoal do programa Equipe F, antigo ESPN FC, falaram, né, sobre essa classificação, a vitória do São Paulo ontem contra o Náutico. Já deixar os créditos aqui na descrição, a ESPN Brasil. Deixa aquele like para estar fortalecendo, se inscreva também aqui no canal, ativa o sino das notificações, mas agora, bora pro vídeo. O jogo da noite de ontem, pela terceira fase da Copa do Brasil, já ouviu falar do Recital dos Aflitos? Recital dos Aflitos. Hã? Ontem eu lembrei... O Recital dos Aflitos foi dado pelo camisa 8 do São Paulo, Oscar Oswaldo Pascoal. O Oscar fez uma boa partida. Boa! Uma boa partida. O Luciano fez uma boa partida. Bem. Arboleda bem. Arboleda fez uma boa... Vovozinho, você tá sentindo que o apresentador tá solto, né? Tá levinho, né? O São Paulo... O de ontem não queria mostrar pênalti, o de hoje já tá soltinho. Tá soltinho. O São Paulo sai em 5 minutos. São Paulo em 5 minutos sim, um gol a favor e uma expulsão. Aí o Ferrarese, não fala mal do Ferrarese, porque o Ferrarese vem aqui na sexta-feira. Não vai me arrebentar com o meu convidado. O Ferrarese foi tão... Ó, você vai falar. Depois o cara tá vendo agora, mas não vou mais. O Ferrarese foi tão cortês que pediu desculpa para a torcida do São Paulo. É isso aí, bem, pastor. Porque ele percebeu o tamanho da besteira que ele fez, né? Sim. O time estava com 11 contra 10, ganhando o jogo de 1 a 0. De vontade. O Zubeldia falou que esse tipo de jogo tem que ser igual de Libertadores, igual de Copa Sul-Americana, de Copa do Brasil, com aquela pegada de sempre, com aquela vontade de sempre. Mas ele criticou a expulsão do Ferrarese, quer dizer, a atitude do Ferrarese, e disse que o jogador precisa entender, achei bem legal essa parte da entrevista, que existem contextos dentro do jogo. O jogador do Náutico havia sido expulso minutos antes. 6 minutos. Qualquer arrepiada, né, Zé? Você que era bom nisso? Não, eu não fazia isso, não. Que, eventualmente, num jogo normal, poderia ser cartão amarelo ou muda de cor. Mas a jogada, o carrinho dele foi pra ser expulso. Também, o André perdeu esse gol, hein? Mas é difícil lá dentro, viu, Zé? Não. Quem? O Ferrarese? Não, o André. Do André ali? Não. Também não é muito, não. Falou o Zé. Não. 150 gols. Agora, bonito gol do Rodriguinho. Bonito gol do Rodriguinho. Parabéns pro Rodriguinho. Bonito gol. Somente gols. Não marcava desde 2022. Ele é bom jogador, né? Ele teve altos e baixos, né? Agora, em relação ao São Paulo. São Paulo, como o Zubeldia falou, né? Jogo de Libertadores. Realmente, quando o São Paulo se fecha, difícil de você... o São Paulo te entrega a bola, mas é difícil de você criar grandes oportunidades, né? Você tem bons zagueiros, os volantes que marcam. O Oscar ontem, partidaço do Oscar. Você gostou, né, Zé? Não, ele é bom jogador, mas quando joga centralizado, como ele está fazendo. Porque ele tem a capacidade... Eu falei com ele tem a capacidade de distribuir. Falou? Sabe como é que o Zubeldia definiu o desempenho do Oscar ontem? Achei muito legal a expressão. Uma valsa. Não, ele já tinha feito, para tentar comparar, né, nas devidas proporções, naquele jogo que o São Paulo ganha do Corinthians, no Paulista, né? Sim. Foi no Paulista. O Oscar, no primeiro tempo, teve dificuldades para jogar do lado esquerdo, né? Ele saía do lado esquerdo para o lado direito, por dentro, para poder receber a bola. No segundo tempo, ele centralizou, exatamente como ontem ele jogou um pouco mais atrás, sim, né? Um pouquinho mais atrás. Mas no Corinthians, ele jogou contra o Corinthians, assim, centralizado. Por quê? Sim. Ele deita e rola. A questão joga muito, né? Das jogadas, da inteligência de se posicionar. E, assim, o São Paulo precisa de um jogador cerebral como esse. Por quê? Porque o São Paulo precisa, durante o jogo, saber os momentos, né? Eu falo que são jogadores inteligentes. Por quê? Porque... Em 90 minutos, você não tem o controle do jogo durante 90 minutos. Você vai ter 15, 20, aí você respira um pouco, aí depois você volta 5, 10 minutinhos, aí você volta a ter o controle novamente, porque é um jogo muito intenso. Tem hora de pisar, na hora de respirar e tal. E o Oscar faz isso. E o Oscar consegue fazer isso para o São Paulo. Então é muito importante a presença dele ali, né? Para segurar um pouquinho mais a bola, para a hora que acelerar, tem que acelerar. A hora que tem que distribuir para os lados, ele distribui para os lados. Então, é fundamental. Esse jogador é imprescindível para o São Paulo. Até porque o Lucas volta daqui... Ele está na relação... Só depois do Super Mundial. Está na relação de Dom Carlos, hein? 2 meses, 3 meses, né? O botou ele lá. Cabe, 2, 3 meses. Seleção? Então vai ser... Fala um meia da seleção. Fala um meia que joga na seleção. Alan Patrick pode estar, né? Alan Patrick está relacionado. Patrick. O Oscar está relacionado. Mas nessa posição de segundo volante, caberia?
Acho que de segundo volante é mais difícil. Para a seleção, acho que é mais complicado. Porque tem um cidadão que chama Gerson. É. Acho que é um pouco mais difícil, porque esse é um jogador para mim, que não temos igual, tanto no território nacional como fora do Brasil. Talvez Paquetá, mas o Paquetá não está passando por um bom momento, até psicológico. É possível que nem volte mais a jogar futebol profissionalmente. A gente não sabe, a sanção ainda não saiu. O tribunal está reunido, mas não tem meio termo, né? Mas não mas assim, desculpa não falar, tem meio Pascoal. termo. Ou é banimento ou é absolvição. Mas eu estava lendo, é sacanagem que estão fazendo, né? Já fizeram o julgamento, é uma pressão psicológica enorme. Já fizeram o julgamento? Vai lá e fala, olha, está banido o futebol, não está banido o futebol. A suspensão sua é essa aqui. Porque, assim, é ruim, meu. É ruim. Você fica na expectativa, você vê ali, ele chorou, errou, não errou. Eu não estou aqui para julgar isso. Eles que vão julgar. Mas, assim, se já tem o julgamento, fala. Já tem o veredito? Já tem o veredito, fala. Não fica esperando. Zinho, você que jogava ali no setor, o que pode dizer para a gente a respeito do Oscar? Respeito muito pelo profissional, pelo atleta. Tem uma carreira muito bonita. Nunca vi o cara se envolvendo em nada de errado. Me parece ser um cara sempre de grupo. Eu respeito sempre jogadores com essa característica. E sem contar que tecnicamente ele é muito bom jogador. Agora já está num estágio físico que tem que ser controlado. Se o São Paulo souber trabalhar isso, e o Zubeldia aí não tem uma fartura, né, de elenco como outras equipes, mas vai ser importante, porque se você tiver Lucas, Oscar, esses caras bem inteiro, o São Paulo briga por coisas maiores. Eu sou daquele cara, o Pascoal tá muito, o Zé Elias, né, mas desde o ano passado, né, eu tô falando porque eu e o Pascoal a gente está há muito tempo sempre fazendo esses programas. Eu sempre falei aqui que eu, particularmente, gosto muito do time do São Paulo. Eu acho um bom time, bons jogadores. E não é porque ganhou a Copa do Brasil lá atrás, não, em cima do Flamengo. Agora, quando chegava numa reta final, as contusões, os problemas físicos, o São Paulo não tinha elenco para ter peça de reposição, para na reta final brigar pela conquista. Entendeu? Mas se você pegar 11, o Zubeldia tiver os 11 ali inteirinho, é um bom time o time do São Paulo. Eu gosto. Né? Principalmente falando desses dois caras, Lucas e Oscar. Eu gosto demais dos atletas profissionais. São jogadores de bola, são atletas profissionais. Né? Jogador tem muito. Atleta profissional são pessoas como eu vejo o Oscar, o Lucas, que respeitam a profissão, que se dedicam. Infelizmente estão passíveis de se contundir, porque é muitos jogos, já tem uma certa idade, tem aquela coisa da readaptação, mas são os caras que respeitam a profissão, que vestem a camisa do time que eles estão, e do São Paulo nem se fala, porque eles são São Paulinos, com aquela vontade, com aquela coisa de prazer de estar jogando bola. Então eu tenho o prazer de ver esses caras jogarem. Agora, assim, tá no momento que você precisa cuidar, lapidar, né? Ele fez eu achei que ele fez um jogo muito bom ontem, sim. E olha que o que choveu, o que o campo ficou pesado, e aí proporciona para o time que tem menos técnica brigar, chegar, competir. Né? E assim mesmo o cara tem, né, já uma experiência. O Zubel já falou de valsa e tudo. Não, mas vamos falar de bola. Gosto muito do Oscar. É muito bom jogador. O São Paulo, o Zinho sempre foi muito elogioso em relação ao Luiz Zubeldia, mesmo nos momentos de crise do São Paulo mesmo, momentos de baixo. E é importante um número que comprova a competitividade e acho que a alma desse elenco do São Paulo. O São Paulo perde pouco com o Zubeldia. Nos últimos 16 jogos, mesmo com muita gente cornetando o trabalho, muito São Paulino cornetando o trabalho do Luiz Zubeldia, nos últimos 16 o São Paulo perdeu para o Palmeiras na última bola em Barueri faz menos de 20 dias. E nos últimos 16 com muitas ausências, né? A média, 8 baixas, 9... Chegou a ter 11. Então, e para provar, também para comprovar o que o Zinho disse sobre ter possibilidades de sucesso nas Copas, a gente vai mostrar
numa tela. Como estive no São Paulo, primeira sonora, primeira entrevista de Luiz Zubeldia falando sobre essa característica do São Paulo e depois a gente vai apresentar uma tela comprovando que o São Paulo pode mesmo ser um time copeiro. Bueno, es difícil poder explicar eso. Copa Brasil es lo mismo que Copa Libertadores, es lo mismo que Copa Sudamericana. Aquí en este tipo de torneo, como en Copa Sudamericana o Copa Libertadores, tenés malos 45 minutos y prácticamente se te complica la serie. Entonces, yo hoy en la palestra, y ontem también, lo que falaba, gente, vamos a jugar Copa Brasil, pero es Copa, no hay un mañana. Mentalmente lo jugamos como si fuese una Copa Libertadores, hallo que es el respeto que se merece la Copa Brasil. Olha lá, temporada mais copeira o São Paulo nas Copas e no Campeonato Brasileiro. Os números de aproveitamento quase dobram nas Copas. São 7 jogos de Copas, né? Libertadores e Copa do Brasil, 9 do Brasileirão. Nas Copas, 5 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. No Campeonato Brasileiro, são 2 vitórias, 6 empates. Aí um número muito grande de empates e somente uma derrota, essa que eu falei pro Palmeiras na última bola, 2 semanas atrás em Barueri. Aproveitamento nas Copas de 81%, no Brasileiro 44,4%, gols marcados 12-8, sofridos 5-7. Tá aí, Pascoal, é um time realmente que, pelo menos por enquanto, mostra-se com mais cara e com mais possibilidades de êxito na Libertadores e na Copa do Brasil. E isso vai ao encontro do que o Zinho falou, né? Porque quando você fala que vai de encontro, você se choca. Ao encontro é o que disse o Zinho, né? É que nem correr atrás do prejuízo, não existe. Não tem. Né? Ninguém vai correr atrás de prejuízo, né, meu senhor? O cara vai correr atrás do lucro. Né? Do prejuízo você tem que corre do prejuízo. Ou você pode correr atrás de quem lhe causou prejuízo. Isso, né, você pode correr bastante. Isso aí, aí se, pode, aí se pegar é pior, hein? Se pegar... Mais ou menos como o Kahneman fez ontem. O Zinho acabou de falar. Esse é um time que... O São Paulo tem um time. E com esse time moldado para Copas, eu acho que é factível. O São Paulo tem uma belíssima participação na Libertadores da América. É a segunda melhor campanha. Sim. Tá perdendo pro Palmeiras, né? Que tem uma campanha extraordinária. Sexta vez em 8 edições. Imparável! Imparável! Aí, Zinho, tá vendo? Você fica falando as coisas, os cara acreditam. Você fica falando desses negócios aí. Agora você tem que assumir as suas responsabilidades. O São Paulo tem uma grande perspectiva nas Copas. Acho que sim. O São Paulo é muito competitivo nesse tipo de jogo. Porque o Campeonato Brasileiro são 38 rodadas. Sim. Nós estamos chegando na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda tem mais 28. São 38 rodadas. Tem mais 28 rodadas. Tem muito campeonato pela frente. O São Paulo vai ter que... não tem tantas peças de reposição. Não. E quando você não tem o Lucas, quando você não tem o Oscar, quando você não tem o Luciano, como não tem o Caleri agora... Galera, esse ano, um abraço. Um abraço. O Pablo Maia está tentando se recuperar e eu acho que ele tem muita vontade e é bom que ele se recupere, porque volante como o Pablo Maia é difícil encontrar. Volante que tem qualidade, volante canhoto, que sabe marcar, que sabe chutar de fora da área, é difícil encontrar. O Marcos Antônio, menino que estava super bem, machucou. Machucou também. Não acho que volte antes do Mundial. Entendo que... O moleque lá, o Lucas, 17 anos, segunda partida, machucou. E tava Ferreirinha, 5 gols aí, conseguiu uma sequência boa. O Ferreirão jogou de ponta esquerda ontem. Mas o Ferreirinha... Foi jogar de ponta Qual foi o problema do Ferreirinha? No Foi pé, o Neto, na foi o planta Neto. do pé. Mas precisa conversar com ele para ver isso aí, né? Às vezes um sacrifíciozinho, às vezes faz bem, né? No Grêmio. Mas é... Facite plantar? Assim... Eu acho sabe? que não é bem facite plantar, mas é primo. Porque assim, eu acho que o Ferreirinha é bom jogador. Bom jogador. Se tornou um jogador imprescindível também para o São Paulo em relação por conta das ausências, ele jogou bem. Agora, se machuca muito. Não pode ser assim, alguma coisa, faz um reforço... ter um pouco mais de cuidado. Mas no Grêmio ele machucava mais do que machuca no São Paulo. Sim, mas então alguma coisa está errado, como diria... O Zinho acho que pegou essa fase e o Pascoal também. A gente entrava no vestiário, vê aí se tem foco dentário, porque pode ser foco dentário. Uma expressão... Uma brincadeira, mas assim, é uma questão de entendimento, porque é um jogador que consegue ter o Aloysio Chulapa, eu lembro que quando jogou no São Paulo, ele tinha muito problema de lesão e descobriram que a questão passava por infecção odontológica. O Seedorf,
Ele jogava na Inter, tinha esses problemas, saiu da Inter e foi para o Milan. Fizeram um exame check-up geral, total, descobriram também que era problema no dente, nunca mais se machucou. Como se machucava. A Fortaleza toda ele se machucava muito, né? Sabe, lá na Europa, bicho pega também, né? Lá você encontra gente forte também, viu? Até mais forte do que ele. Assim, e para dar uma chegadinha não precisa ser força, é só jeito. Entendeu? Isso aí. Zinho, isso aí a gente entende, né, Zinho? Você entende, mano. O Zinho, coitado, sofria. Aula de como saber chegar, Zé vai, Zé. Não, mas eu falo porque assim, como eu fui jogador, é ruim pro jogador ficar com esse rótulo. Pô, ele é bom jogador, mas se machuca. Pra carreira é ruim. E eu acho que ele poderia ver se tem algum, não sei se ele tem staff ou não, porque a maioria dos jogadores hoje tem um staff fora do clube. Você tinha staff, Zé? Você acha que eu ia preocupar com o staff? O staff era o arroz e feijão que eu comia e a preocupação de levar para casa o leite das crianças. Isso aí era o meu staff. Você não tinha os parça, não? Os beirinha? Não, nunca tive nada. Esse negócio de beirinha, nada. Na verdade, eu sou testemunho. Você é meu parceiro. Você te conheci, você usava parafina no cabelo. Não era, o cabelo era mais loirinho. Não, você acredita, Pascoal? Usava parafina no cabelo, surfista. O cabelo escureceu com a idade. Escureceu com a idade. Escuta aqui, hein, cara? Parafina, chegava todo um negocinho aqui no pescoço, é surfista. É surfista. Isso virou uma prancha. Aí vou contar uma história pra você. Aí nós fomos fazer a Olimpíada, né? Ele na ESPN e eu na TV Bandeirantes. Nós fizemos uma parte da seleção brasileira em Austrália. A seleção brasileira caiu logo, né? Foi embora. A Camarões. Aí mandaram a gente a gente lá pra Sydney. Aí nós fomos fazer vela. Chegamos lá, os dois, hein? Chegamos lá, hoje amanhã vocês vão fazer vela, legal? Vamos fazer vela. Fizemos uma do Scheide, sensacional. Ali na beirinha. O Scheide é classe laser, era pertinho. Ali na beirinha da praia, ali um batendo no outro e tal, aquela coisa toda. Aí fomos pro Torben. Aí nós vamos fazer a largada do Torben. Primeiro na classe Star. Primeiro que pra chegar com a lancha que a gente foi mais de hora. E lá, e só vinha mar, Zé. Tubarão? Sim, só tinha água. Era aqui, era água. E lá na Austrália. Aí nós paramos pra dar largada. E é uma largada que os caras é uma linha imaginária. O cara não pode ultrapassar a linha imaginária. Aí nós estamos parados aqui na linha imaginária. E aqui tá o cinegrafista dele e o meu, estão ali. Aí eu tô aqui. Daqui a pouco eu só vejo assim. Aí viu o que aconteceu? A maré. O rapaz passou mal. Vou falar pra você. Aí depois, quando nós voltamos... Brivela não é mole, não. Quando nós voltamos, ele não estava bem. Todas as entrevistas que eu fiz, eu segurei o microfone dele e o meu para ele ter as mesmas entrevistas. Passou mal, Pascoal? Passou mal? Não passou mal, não, Zé. Ele ficou destruído. Louco. Ele desmoronou. Mas era surfista, pô. É surfistazinho. É surfista, pô. Surfista era verdade. Eu vou achar tuas fotos, cabelo parafinado. Eu vou achar. Pode achar. Eu vou achar. Vamos pra Brasília? Bora. É isso, torcedor do São Paulo, pessoal. Falando aí sobre a partida de ontem. Pascoal, Cínio, Zé Elias, falando sobre essa classificação, elogiando bastante, né, o Oscar, que jogou muita bola ontem. O Oscar é craque, joga muito. Às vezes a parte física ali deixa um pouco a desejar, né, sofre algumas lesões, mas é um craque, né? Quando ele está em campo é diferente, dá para ver a diferença. E ontem o São Paulo fez um bom jogo, classificou, o objetivo foi alcançado, né? O objetivo, né, foi alcançado, e agora é se preparar para a sequência dos próximos jogos. Se não me engano, tem mais 2 ou 3 jogos no Brasileiro antes da pausa para o Super Mundial. Ainda tem também a última partida da fase de grupos da Libertadores. São Paulo já está classificado também na Libertadores, está tranquilo. E eu vejo o São Paulo como um dos favoritos nas Copas, né? Nos pontos corridos ali do Brasileiro, eu não coloco o São Paulo como favorito, né? Porque o elenco... o São Paulo não tem elenco para disputar o Brasileiro. Para brigar ali pelo título do Brasileirão precisa de um elenco mais recheado. E agora nas Copas, né, eu vejo o São Paulo como favorito, sim. É claro que tem outros times também ali favoritos, mas o São Paulo, principalmente ali Copa do Brasil e Libertadores, pode sim brigar pelo título, né? Vamos aguardar a sequência dos próximos jogos. Próxima partida do São Paulo contra o Mirassol, esse jogo que vai ser no sábado, 18h30, no Morumbi. Depois o São Paulo visita o Bahia fora de casa no dia 31/5. E depois o São Paulo joga contra o Vasco dia 12/6. Aí vai ter a pausa de mais ou menos um mês, né, para a disputa do Super Mundial. Após a disputa do Super Mundial, o São Paulo joga contra o Flamengo dia 13/7, aqui já em julho, né?
dia 13/7, essa partida que é no Maracanã. Agora, no momento, o Tricolor é em 11º com 12 pontos. Agora é aguardar essa partida no próximo sábado contra o Mirassol, jogo importante, Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo tem que dar mais uma atençãozinha ali, né, para o brasileiro, pontuar mais, para, quem sabe, encostar ali na parte de cima, no pelotão da frente, não ficar, né, ali nos 10 últimos colocados, tem que brigar lá na parte de cima. Mas é isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, o like, valeu e até a próxima, galera.